Fala, senhores! Muito boa noite, né? Professor Arthur Ferreira por cá. Vamos dar início a mais um encontro do nosso intensivo aí, focado no concurso da PM Alagoas, hoje, dia 4/8. Inclusive, saiu, tô abrindo aqui para acompanhar com vocês essa danada dessa liminar, né? Do STF aí, querendo suspender o nosso concurso. Arthur, o que é que tu acha? Vai ser suspenso? Cara, sendo bem realista, provavelmente, né? A decisão derrubou a suspensão imposta pelo TJ Alagoas. O TJ, o Tribunal de Justiça de Alagoas, recorreu à decisão que pedia a suspensão do concurso, a reserva, né, de 20% para PCD. Aquela situação todinha em que o Tribunal de Justiça, o Estado de Alagoas entrou com recurso, o STF entrou agora e suspendeu, né? É uma decisão provisória? Mas tudo indica, cara, pela experiência que eu tenho, pouca, mas tenho, né? Aconteceu isso comigo, inclusive, no meu concurso lá na PM Pará, que foi suspenso por conta do STF e tal. Então eu acho muito provável de reabrir as inscrições e de remarcar a prova. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que é que tu pode fazer? Nada. O que é que está no teu alcance? Nada. Beleza? Então, sendo assim, o que vale pra gente é estudar. Já para o concurso da PPRN, que hoje é um encontro para todos, né? Para o concurso da PPRN, cara, nem cheira nem fede. Não influencia em nada na tua preparação, porque são concursos diferentes, tá? Galera que vai fazer PM Alagoas e PPRN, uma ótima oportunidade se esse concurso for adiado mesmo. Por quê? Porque tu realinha, né? Tu realinha o foco aqui. Se PPRN vem primeiro agora, mantém o PPRN e depois, posterior, volta o foco para PM Alagoas como já estava. Massa? Os assuntos hoje aqui, 3 leis, trouxe lei de organização criminosa, a lei de drogas e lei de tortura para a gente praticar por meio de questões, tá? Ontem já foram questões de abuso de autoridade, da lei orgânica também, para o pessoal aí da PM Alagoas. E hoje a gente faz um encontro com todos vocês. Não se engane, tá? Esse encontro não está sendo ao vivo. Eu estou aqui gravando porque eu vou precisar viajar hoje à noite, no horário do nosso encontro, mas a gente vai resolver todas as questões, sanar todas as dúvidas aqui. Esse material já foi encaminhado para você no grupo, você já consegue baixar, fechou? E aí a gente consegue passar pelas questões aqui que eu considero mais importantes, mais relevantes, sempre dando aquela esquematizada. Fechou? Tranquilo? Vamos cuidar? Colocar o materialzinho aqui e a gente arrocha o nó. Toda e qualquer dúvida, você já sabe, você tem acesso, você pode me procurar e a gente vai sanar. E aí, antes da gente começar de fé e fato Orcrim, a gente vai fazer uma breve revisão, rapidão, tá? Sobre a lei de organização por meio de flashcards. Deixa eu só colocar aqui na tela para vocês. Show. Vamos lá, esse eu coloquei por engano, vamos lá. A lei de organização criminosa não previu em seu texto legal as contravenções. Negativo. Para a gente relembrar, considera-se organização criminosa a associação de quantas? 4 ou mais pessoas com estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas. Essa divisão, ainda que informal. E aí abrange vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais. E você já sabe que quando fala de infração penal, abrange tanto a contravenção em si, tá? Tanto a contravenção quanto o crime, já que infração penal é gênero. Se infração penal é gênero, abrange os dois. Deixa eu jogar na tela aqui que eu acho que fica até melhor essa aqui, ó. Fechou? Pronto, show de bola. Infração penal abrange tanto o crime quanto a contravenção. Depois disso, achei fácil. A condenação com trânsito em julgado acarreterá ao funcionário público a perda do cargo, o emprego, mandado eletivo e a interdição para o exercício da função ou do cargo. Por qual prazo? E aí, prof, qual é o prazo, Arthur, que vai existir o efeito da condenação? E esse efeito, lembra, é subsequente à pena. É de 8 anos, né? Isso aí mesmo, ó, prazo de 8 anos. Tem que decorar esse prazo. Você já sabe disso. Depois, um servidor público concursado e estável praticou um crime de corrupção passiva e foi condenado definitivamente ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 6 anos de reclusão em regime semiaberto, bem como pagamento de multa. Na situação considerada, se houvesse suspeita da participação de um agente em organização criminosa, o juiz poderia determinar o seu afastamento cautelar das funções, sem prejuízo da remuneração.
E se houvesse posterior condenação pelo crime de organização criminosa, haveria concurso material entre esse crime e o crime de corrupção passiva. Tá tudo certinho. Lembra, se tiver indícios de participação de funcionário público, o juiz pode fazer, ele não deve, ele pode fazer o seu afastamento cautelar do cargo. E aí o cara continua recebendo. Porém, por ser um crime autônomo, lembre, a mera participação em organização criminosa já gera o crime. O crime é participar, é financiar, é estar lá presente ou mediante terceiro. Isso já considera-se feito o crime de organização criminosa. E se, por exemplo, a organização é destinada à prática de corrupção passiva? Se o cara vier a praticar a corrupção, ele responde pela organização e também pela corrupção. Fechou? Tá fácil também. Tranquilo, vamos lá. Ou poderá, a requerimento das partes, conceder perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade, ou substituí-la por restritiva de direito, daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com quem? Com as investigações e com o processo criminal. Estou falando de quê? Colaboração premiada, né? O acordo de colaboração ali que vai ter um prêmiozinho. E aí eu te pergunto, presta atenção, quem é que faz o acordo de colaboração premiada? Quem é? Diz para mim. O juiz Peraí, o juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la pela restritiva de direito. Por que é o juiz? Porque o juiz ele vai homologar. Mas lembre, quem vai ofertar é uma coisa. Ofertar o acordo é uma coisa. Conceder exige a homologação, que quem faz? O juiz. Show de bola? Massa, continua. Quando a pena será aumentada, quais as possibilidades de aumento de pena? A pena é aumentada de 1/6 a 2/3 se houver participação de criança ou adolescente. Lembrando que, se por exemplo, dentro da organização tem 3 adultos e uma criança, a criança conta como 4. Então já são 4 ou mais. E além disso, o cara além de responder pela corrupção, pela organização criminosa, ele ainda pode responder pela corrupção de menor, por envolver criança ou adolescente. Depois, se há concurso de funcionário público, lembre-se, estes funcionários têm que estar valendo-se da organização criminosa, valendo-se dessa condição, na verdade, da condição de ser funcionário público para praticar o crime envolvendo organização criminosa. Se o produto ou proveito da infração destinar-se, seja ele no todo ou em parte, ao exterior, se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações e se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Dentre essas 5 possibilidades, aumenta de 1/6 a 2/3. Sem tirar que você não pode esquecer de outro aumento, que aumenta da metade quando envolve arma de fogo. Se a organização tiver arma de fogo ao seu dispor, vai aumentar da metade. Arthur, tá rápido, é porque é revisão, papai. Provavelmente, né, a essa altura do campeonato você já estudou essa lei, a gente só passa aqui pelos flash para poder fazer as questões e matar pau. Vamos lá. Na colaboração premiada, a presença do advogado é facultativa, você já sabe, é obrigatória, né? Nenhuma tratativa sobre colaboração deve ser realizada sem a presença do advogado. De acordo com a lei que disciplina os crimes relacionados à organização criminosa, quando o investigado estiver preso, a instrução deverá ser encerrada no prazo razoável, o qual não poderá exceder a, de acordo com a lei que disciplina os crimes relacionados à organização criminosa, quando o investigado estiver preso, a instrução, o processo, deve ser terminado em qual prazo? Está lá no artigo 22. A instrução deverá ser encerrada no prazo que não pode passar de 120 dias quando o réu estiver preso, sendo prorrogados por igual período. Letra C. Os agentes infiltrados podem responder pelos excessos? Poder? Pode, tá? Mas só responde pelos excessos ali que não existir a tal da inexigibilidade de conduta diversa, tá? Se for justificado por meio da inexigibilidade, não tinha outra coisa para fazer, o cara infiltrado é claro que não vai responder. Quando o Ministério Público pode deixar de oferecer a denúncia? Ele pode oferecer, né? É um dos prêmios ele deixar de oferecer a denúncia. Na verdade, a gente já sabe que é o melhor prêmio. O melhor prêmio que o Ministério Público pode ofertar é esse. Por ser o melhor prêmio, existem alguns requisitos, que é isso que está marcado aqui. Primeiro, não pode oferecer ao líder da organização criminosa. Qual o foco do MP? Acabar com a organização. O foco da lei em si é acabar com a ORCRIM.
Então, se eu pego o cabeça, pô, não tem condição de ofertar o melhor prêmio para ele. E tem que ser o primeiro a prestar efetiva colaboração, até porque tem o efeito dominó. O efeito dominó é o quê? A partir do momento que um vai lá colaborar, os outros também querem ir ganhar o prêmio e falar um do outro, né? E aí sai o efeito dominó, todo mundo quer ir. Então só vai receber o prêmio o primeiro aí a prestar a colaboração. Massa, cuida. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder perdão, reduzir, isso aqui a gente já viu, desde que essa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Aqui são os resultados que eu quero com um acordo de colaboração. O que é que eu busco fazendo esse acordo? Identificar os demais coautores ou partícipes, revelar a estrutura no geral e hierárquica da organização, recuperar o bem, seja total ou parcial. Veja, foi um crime de roubo. Os caras roubaram 50 mil reais, eu só consegui recuperar 10. Opa, tem uma recuperação, tá valendo. E o próximo, localização eventual da vítima, desde que a sua integridade física esteja preservada, não pode ter um arranhão sequer. Quando o juiz poderá determinar o afastamento cautelar, se existir indícios suficientes, a gente já viu isso aqui. O agente infiltrado tem o direito de fazer cessar a infiltração? É claro, ele tem o direito de aceitar participar ou não, assim como de cessar, dizer, olha, eu não quero mais ficar não. E se ele decidir por isso, é obrigado que seja encerrado, tá? Aqui são os direitos que ele tem, ó, recusar e fazer cessar a infiltração, ter sua identidade alterada, ter seu nome, sua qualificação, sua imagem, sua voz e demais informações preservadas e não ter sua identidade revelada. Lembre-se que ele pode ter ela revelada desde que autorize por escrito, né? Sem sua prévia autorização por escrito. Show! Depois disso, nos casos envolvendo colaboração premiada, o juiz participa das negociações. E aí, o juiz vai participar da negociação ou o juiz só vai homologar? O juiz só homologa, não participa diretamente. Tá aqui, ó. O juiz não participa das negociações realizadas entre as partes. O termo de acordo de colaboração premiada deverá conter, entre outras, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, TAJ. Não é só dizer que vai fazer um acordo. Vai ter que estar lá todas as condições, o relato, a declaração de aceitação, a assinatura de todo mundo que está participando. Fechou? Está lá no artigo 6º, acordo de colaboração, que é uma das minhas apostas aí, né? Tanto o acordo quanto a infiltração de agentes. Um particular pode ser um agente infiltrado? Pô, é um agente infiltrado, então tem que ser no mínimo um policial, tá? Particular não. Nos casos de ação controlada, é imprescindível a autorização judicial. O que é a ação controlada? É eu retardar a minha ação, que o flagrante já está acontecendo. Eu só vou retardar a minha ação para agir no melhor momento. É imprescindível a autorização judicial? Negativo. O que é necessário? A comunicação ao juiz. Não é necessário a autorização judicial, tá? Na lei de drogas, por exemplo, que é o que a gente vai estudar, tem ação controlada? Tem. É necessária a autorização judicial? Sim, senhor. É a exceção. Massa? Bora cuidar. Chama. Em relação ao disposto na lei que trata do crime organizado, nos termos dessa lei, organização criminosa é a associação de no mínimo 4 pessoas com estrutura ordenada e divisão de tarefas, com estabilidade e permanência. A ausência de estabilidade ou da permanência caracteriza o concurso eventual de agentes, dotado de natureza passageira. Certinho. A estabilidade ou permanência da associação é necessária. No caso contrário, vai ter eventual concurso de agentes, concurso de pessoas. É necessária a estabilidade e a permanência na organização criminosa. Quanto tempo pode durar a infiltração de polícia virtual? A infiltração tem um prazo. Existe a infiltração propriamente dita, que é o cara aí de corpo presente e está lá infiltrado dentro de uma organização, mas também existe a infiltração virtual. E o prazo muda. Por quê? Porque a infiltração virtual tem um prazo final. Qual é o prazo? 720 dias. Tá? A infiltração será autorizada pelo prazo de até 6 meses, sem prejuízo de eventuais renovações, desde que não exceda 720 dias. Qual a diferença entre ação controlada e flagrante esperado? Flagrante esperado, eu espero o flagrante acontecer para poder agir. Eu descubro por meio de uma denúncia anônima que vai haver um crime de roubo no lugar X. Eu espero lá na esquina o crime acontecer para ir lá e dizer, esteja preso, polícia. Flagrante esperado. Flagrante retardado, ação controlada, flagrante postergado, o crime já está acontecendo, o flagrante já está rolando. Eu só vou esperar o melhor momento para poder agir.
Então, eu tô lá, sei que o crime de tráfico tá rolando naquela casa, mas eu vou esperar o melhor momento. Por quê? Porque eu sei que tem uma interceptação telefônica que diz que amanhã o chefe da quadrilha vai estar presente lá prestando conta. Então eu vou fazer o cerco, vou comunicar ao juiz e vou esperar o melhor momento para poder agir e prender mais pessoas. Fechou? É basicamente isso aqui. Na ação controlada, o agente já está em flagrante. No flagrante esperado, o agente não está em flagrante. A autoridade policial fica na expectativa da ocorrência para poder praticar a prisão. Qual a diferença entre associação criminosa e organização criminosa? A associação tem uma reclusão de 1 a 3, organização tem reclusão de 3 a 8. Na associação, 3 ou mais pessoas. Lembra de contar a letra S, né? 1, 2, 3. 3 ou mais. Organização, você vai contar a letra A. 1, 2, 3. Cadê a outra? 4. 1, 2, 3, 4. 4 ou mais pessoas. Dispensam estrutura ordenada na associação criminosa. Não é necessário a busca de vantagem para o grupo. E a finalidade é para cometer crimes. Enquanto a organização criminosa tem uma vantagem de qualquer natureza e não é para qualquer crime. São infrações penais que abrangem inclusive a contravenção penal, com penas máximas, não é mínima, superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Tá aí o bizu, ó. Associação para o tráfico, 2 letra S, 2 ou mais pessoas. Associação criminosa, 3 letra S, 3 ou mais pessoas. Organização criminosa, 4 letra A, 4 ou mais pessoas. Constitui requisito para a tipificação do crime de organização criminosa, o que? Letra C, divisão de tarefas entre grupo, mesmo que informal. Lembre, existe bancas e bancas que vai utilizar aí dizendo que tem que ser formal, negativo, mesmo que informal. As informações permorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz, a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas, artigo 7, parágrafo 1º. 48 horas é o prazo para que o juiz decida sobre a colaboração. É possível a infiltração virtual? Acabei de falar para vocês que sim. O que é a colaboração premiada? Nada mais é do que um negócio jurídico processual. Pode perdurar ali, pode ser antes do processo, pode ser durante as investigações, pode ser durante o processo e até mesmo após a sentença. É considerado um meio de obtenção de prova, tá? Lembre-se, é um acordo entre o Ministério Público, o advogado e o acusado. O juiz não participa do acordo de colaboração premiada. Quais os possíveis prêmios? A gente já viu: diminuição de pena, substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, perdão judicial, não oferecimento da denúncia, que por sinal é o melhor prêmio de todos, e a progressão de regime sem os requisitos, que a gente estuda lá na LEP, né, na Lei de Organização Criminosa. Arthur, este rol é exemplificativo ou taxativo? É exemplificativo. A depender do caso concreto, o Ministério Público pode incluir outro prêmio que não esteja previsto em lei. Massa, show de bola. A nova definição de organização criminosa abarca apenas os crimes, negativo, é infração penal, tá? Crime não. O juiz pode recusar a homologação do acordo? É claro, se o juiz não concordar, ele pode recusar, ele pode devolver para que seja refeito. Lembre-se, o acordo de colaboração é como se fosse um contrato de compra e venda. Se tiver algo que não está nos conformes, o cartório vai mandar corrigir. Aqui com o juiz é da mesma forma. Então o juiz ele pode decidir por não homologar o acordo e aí corrigir ou não homologar mesmo e ponto final. A associação de pessoas para a prática de determinada infração penal caracteriza a organização, se houver estrutura, hierarquia e divisão de tarefas entre os agentes, independente do número de associados negativo, 4 ou mais pessoas. Em observância aos princípios da inocência e da ampla defesa, não configura crime a conduta de colaborador de fazer imputações falsas a terceiros inocentes, negativo. É um crime, tá? Artigo 19. Imputar falsamente, sob o pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente, ó. Eu vou falar aqui de Raquel. Eu chegar aqui e dizer, imputar numa colaboração que Raquel praticou um crime, nós sabendo que ela não pratica, porque ela só estuda, né? Ela tem uns mnemônicos totalmente o contrário, totalmente errado não, né? Totalmente fora do que a gente vê, mas é o jeito dela, mas ela estuda, ela não pratica crime. Fechou? Tô falando de Raquel, que provavelmente ela tá aqui, né? Massa, show de bola, crimezinho com pena de reclusão de 1 a 4 anos. É um crime que é muito cobrado, Arthur? Negativo. Nem sempre, na maioria das vezes, nem é cobrado em prova.
O crime que é mais cobrado é a participação de fé e fato dentro da colaboração, dentro da organização criminosa, né? Mas são alguns crimes que tá lá no finalzinho da lei que requer um pouquinho da sua atenção para que você não vacile e não perca questões como essa. As penas aumentam de até se na organização houver arma de fogo. Essa eu já falei. E aí tu começa a praticar. Opa, aumenta de quanto? Metade. Lembra? Metade tem M. M de metade, M de arma de fogo. Vou pular as questõezinhas e vou só para o que tem de afirmativa, viu? Caso a infiltração seja representada ao juiz pela autoridade policial. Antes de decidir sobre a infiltração, ele ouvirá o Ministério Público. É o que a lei traz pra gente. Foi solicitado infiltração, o delegado vai solicitar, show, o juiz vai aceitar, mas antes de decidir sobre isso, ele vai ouvir o Ministério Público. As partes podem se retratar da proposta, caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Como é que funciona isso? Deixa eu te explicar aqui. O cara que faz o acordo de colaboração premiada, ele fez o acordo e dentro do acordo, você concorda comigo que ele vai falar tudo? Ele vai sair falando, ó, fulano fez isso, fulano fez aquilo, a minha função era essa. O que é que a lei diz? Que as partes podem se retratar. O que é a retratação que a gente já estudou lá no Código de Processo Penal? É o ato de desistência. Eu quero apagar tudo que eu fiz e voltar atrás. Nada mais é do que chegar e dizer, ó, sabe o que eu falei? Cara, cancela, bota pra frente aí essa ação que eu não quero falar mais nada não. É basicamente isso. É o ato da retratação. O que é que a lei diz? As partes podem se retratar. Caso em que as provas autoincriminatórias não poderão ser utilizadas exclusivamente em desfavor. O que é que significa? Que se eu falei de Anderson, de Fafi Show, de Jamel e de Raquel, tô pouco me lixando. Eu posso pegar essas informações que Arthur falou e largar-lhe a pena em vocês. Processar mediante ação e tal. Posso tranquilamente. Agora, o que Arthur falou a respeito dele não pode ser utilizado. Imagine aí que o Ministério Público já tinha uma investigação em que Arthur era um traficante do grupo. Aí, dentro lá eu digo, negativo. Eu não era traficante não, eu sou o cabeça. Eu que fazia isso, eu que fazia aquilo e tal. Pronto, tudo que eu falei ao meu respeito não pode ser utilizado em desfavor exclusivamente da minha pessoa. Mas o que eu falei dos outros, fumus leges comixe delite. O que é que significa? Já sabe, né? Se lascou todinho. Deu para dar uma aliviada, deu para dar ter um norte, tá? O resto dos cards aqui são questões. Eu aconselho que vocês vejam todos. Estão liberados, é só entrar na plataforma, flashcard, procurar a lei de organização criminosa e dar uma vista em todos, tá? Que eu quero só mostrar, ter um norte de como é que eu faço. Tá rápido e o meu estudo é assim mesmo, por flashcard é rápido, porque é uma coisa que eu tô vendo com frequência. Então a ideia é, já vi muitas vezes, eu vou lembrar e agora eu vou para cima das questões. Massa? Bora cuidar? Chama! Para quem caiu aqui por acaso, já que eu liberei essa aula para outras pessoas, faz a moralzinha de encontrar o pai lá no Instagram, ó, tanto o curso quanto o professor, dá um ok lá, né? Segue a gente lá para poder dar uma ajudazinha e nós vamos começar com organização criminosa, que é o que a gente já estava vendo. Vamos lá. Primeira questão na tela aí. Considera-se organização criminosa a associação, lembre-se, as palavras mais importantes, 4 ou mais pessoas, estrutura, caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza, mediante infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou de caráter transnacional. Tá tudo certinho aí, de acordo com o artigo 1º, parágrafo 1º da nossa lei. Lembre-se que, deixa eu ver se eu consigo colocar essa telazinha aqui do 3D, que eu acho mais bonitinho, ó. Consigo. Show. Lembre-se daquela velha informação que eu já passei para os senhores, de que a pena tem que ser máxima, não pode ser mínima. E as bancas costumam trocar aqui e colocar pena máxima que sejam iguais ou superiores a 4 anos. Tá errado, tá? Não tem igual, tem que ser superior. Não existe igual. Massa? Primeira questão aí, letra não, tá certo, né? Certinho, bonitinho. Vamos para a segunda. Durante uma operação policial em uma cidade conhecida por ser ponto de atuação de uma grande organização criminosa, agentes de diferentes forças de segurança foram mobilizados
para investigar crimes relacionados ao tráfico de drogas e à violência doméstica. A operação começou a amanhecer e resultou em diversas prisões. Entre os detidos estavam alguns líderes locais do tráfico, reincidentes em crimes graves. Durante o interrogatório surgiram relatos de abuso de autoridade por parte de alguns agentes, com acusações de tortura. Entre as pessoas presas, uma mulher relatou anos de violência doméstica sofrida nas mãos do seu companheiro, um dos detidos. As tensões aumentaram quando alguns detidos tentaram resistir à prisão, resultando em confronto físico. A formação de uma organização criminosa exige a participação de, no mínimo, 4 pessoas, conforme estabelece a legislação brasileira, que visa combater o crime organizado de forma eficaz e rigorosa. Arthur, eu não acredito que tu leu isso tudo aí para a questão tá perguntando só a quantidade. É comum acontecer em questões da banca CESP. E querendo ou não, a gente sabe que banca CESP ela é padrão para as demais. As bancas costumam copiar a banca CESP, Sebrasp. Então, um conselho, eu trouxe essa questão mais como uma forma de aconselhar os senhores. Muito cuidado. Pô, vai logo pro textinho lá embaixo. Vai ter uma noção primeiro do que é que tá pedindo para depois tu ler. Eu faço isso muito em língua portuguesa, né? É questão de interpretação de texto, eu vou para a questão, eu vou saber o que é que ela quer para depois ir lá pro texto identificar. Show? Questãozinha tranquila, tá certinha, vamos para a terceira. Julgue o índice que se segue com base no disposto no Código Penal e nas leis. O fato de o produto da infração praticada por organização destinar-se, mudei aqui, destinar-se, mesmo que em parte ao exterior, aumenta a pena. A gente trabalhou isso, né? Inclusive vimos agora nos nossos flashcards. Tá certinho. Tá lá no artigo 2º, parágrafo 4º. Aumenta de 1/6 a 2/3. Inclusive é aquele que envolve criança, adolescente, né? Proveito é encaminhado para o exterior, tem a transnacionalidade, por aí vai. Concurso com funcionários públicos. Show? Aumenta de 1/6 a 2/3. Lembre-se que só tem um aumento da metade. Metade. Que é quando envolve arma de fogo. Terceira questão, tá certinha. Vamos para a quarta. Carlos, funcionário público, foi flagrado recebendo propina em troca para facilitar um processo de licenciamento ambiental. A polícia realizou uma operação após denúncia anônima e Carlos foi preso em flagrante. Ele foi denunciado por corrupção passiva, crime previsto no Código Penal. O caso teve grande repercussão na mídia e o processo contra Carlos foi aberto imediatamente. Mesmo condenado, Carlos poderá ter sua pena reduzida, caso colabore com as investigações e delate outros envolvidos no esquema. Lembra? O acordo de colaboração premiada. E dentro do acordo, inclusive, tem um dos prêmios que é a redução de pena. E aí eu tenho que saber o momento, se é antes ou depois da sentença. Mas existe redução. Então, uma questãozinha bem tranquila, ela nem quis abordar a quantidade em si, só trouxe que é um dos prêmios no acordo de colaboração, a redução de pena. E é claro e lógico, né, óbvio que ele pode ter este acordo aí proposto a ele. Questãozinha certa, vamos para a quinta. A respeito do tráfico ilícito e o uso indevido de substâncias entorpecentes, de crime organizado, crimes de torturas e crime hediondo, julgue o índice se segue. A infiltração de agentes de polícia em tarefa de investigação relacionada ao crime de organização criminosa demanda autorização judicial. E aí, o que é que você acha? Autorização judicial é somente para infiltração de agentes. Já quando eu falar de flagrante postergado, que é a ação controlada, aí você tem que lembrar que não exige autorização, exige somente uma comunicação ao juiz. Fechou? Agora aqui não, eu vou infiltrar o agente, eu vou colocar o agente dentro de uma organização criminosa. O risco que esse cara vai sofrer, né? O risco que ele está correndo de estar lá dentro.
Então requer a aceitação dele, ele só vai se ele quiser, ele pode fazer cessar, ele tem vários direitos garantidos perante a nossa lei, inclusive é necessário também a autorização judicial. Lembrando que o delegado ele pode representar por esta infiltração do agente e o juiz, antes mesmo de decidir, de emitir a autorização judicial, ele vai ouvir quem? O Ministério Público. A gente já viu isso, tá certinha, tá bonito, muito cuidado com a ação controlada, que perante a lei de ORCRIM, somente comunicação. Se a gente estivesse trabalhando, por exemplo, a lei de drogas, aí não. A lei de drogas requer autorização judicial também para ação controlada. Gabarito da quinta, tá certinho, vamos cuidar. Sexta questão. A ação controlada será previamente, comunicada com distribuição sigilosa ao juiz competente, que estabelecerá os limites e comunicará o Ministério Público. Lembre, a ação controlada nada mais é do que retardar a ação para agir no melhor momento, que não requer autorização judicial, apenas comunicação. Tá certinha, tá bonita. Vamos para a sétima. Arthur, tá rápido. Cara, se tiver rápido e você tiver tendo dificuldade com o assunto, eu aconselho desde já você fazer o quê? Volta no material, revisa e assiste essa aula em outro momento. Se você faz parte do intensivo, reta final 30 dias, eu aconselho fielmente que você pause e vá revisar o conteúdo. Depois volte para o material para resolver as questões. Aqui, como eu já te falei no primeiro dia quando a gente começou o intensivo, aqui é jogo rápido, lá e cá. Então, como já foi visto esse assunto, a gente só precisa aprimorar por meio de questões. Massa? Vamos lá. O agente policial não será punido por ter cometido condutas criminosas e eventuais excessos negativos. Ele não responde por crime. Ele não responde por crime se houver a inexigibilidade, na verdade. Inexigibilidade de conduta diversa. Porém, ele pode responde pelo excesso. Aquele caso que eu sempre falo, a organização criminosa está desconfiando que o cara é cana, que o cara é polícia. E aí vai fazer o quê? Vamos testar? Vamos pegar uma criança, colocar aqui, entrega uma PT para ele e pede para ele atirar na cabeça da criança. Se ele matar, ele prova que tá com a gente. Se ele se esquivar, ele é polícia mesmo. O cara podia dar um tiro na cabeça da criança, ele dá 15 e dispara, ainda pega mais um carregador, bota e dispara mais 15. Pô, teve excesso. O excesso ele responde. Mas existem vários crimes em que ele não vai responder. Inexigibilidade de conduta diversa, ele vai ter que praticar o crime de tráfico, por exemplo, ele vai ter que matar alguém. Pô, isso aí ele não responde. Por quê? Não tem o que ele fazer. Se ele não fizer, ele morre. Ah, a falsa identidade é um crime. Ele está falsificando a sua identidade, mas para um bem maior aí, respaldado perante a lei. Tá? Questãozinha aí, erradinha, porque diz que o cara também não responde pelo excesso. Isso que deixa a questão errada. Show de bola? Vamos lá. Oitava questão. As tratativas sobre colaboração premiada devem ser necessariamente realizadas na presença de advogado constituído ou defensor. Arthur, a gente acabou de ver isso no card. É isso mesmo, a ideia do flashcard é essa. Flash. A gente vê como flash e relembrar sempre do que tá vendo. Show? Advogado é obrigatório. Fechou, morreu Maria Preá, tá certo. Nona. Entre os requisitos que definem uma organização criminosa, inclui-se a associação de 4 ou mais pessoas com o objetivo de obter vantagem pela prática de crimes com pena máxima superior a 4 anos ou de caráter transnacional. Partezinha de conceito, de novo, tá? Tranquilinha aí, de boinha na lagoa. Décima. Em observância aos princípios da inocência e da ampla defesa, não configura crime a conduta do colaborador fazer imputações falsas a terceiros inocentes ou prestar informações inverídicas sobre a organização criminosa. Você já viu, né? Artigo 19. Esse crime que a gente viu lá nos flashcards. Inclusive, é a mesma questão. Então, só vou pular. 11ª. O conceito
geral de organização criminosa está estipulado em tratado internacional e diferencia-se da associação basicamente pelo número dos seus integrantes. Negativo. A associação é para a prática de crimes. Já é outra diferença. Enquanto a organização criminosa é para a prática de infrações penais. Lembre, infrações penais abrange tanto o crime quanto a contravenção. Mas essas infrações penais devem ter penas máximas superior a 4 anos ou de caráter transnacional. E onde é que está isso, macho? Artigo 1º, parágrafo 1º. Não existe, beleza, tem tratado internacional que fala sobre a organização, é claro, mas o conceito vem da própria lei 12.000. Cadê a caneta? 12.000. Caneta não quer prestar agora. Foi. 12.850. Massa? Tá erradinha a 11ª. Vamos para a 12ª. A partir das disposições do ordenamento processual penal em vigor, julgue o próximo item. De acordo com a colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais houver concorrido e que tenha relação direta com os fatos. Pô, na colaboração premiada, tu acha que tu vai ter poder de escolher? Ah, eu só vou falar isso. Negativo, tu vai ter que falar tudo. Tu vai pro jogo para entregar como é que funciona tudo e acabou. Beleza? Então a questãozinha aí tá certa, é um dos requisitos trazidos pela colaboração premiada. 13ª. Devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização criminosa e dos autos do inquérito, o delegado, com a manifestação do Ministério Público, poderá representar o juiz pela concessão do perdão judicial. Vamos ver a questão. Após ligação anônima, a polícia realizou busca em determinada casa, onde encontrou pessoas preparando pequenos pacotes de determinada substância, aparentemente entorpecente, os quais foram apreendidos além de armas de fogo de alto calibre. Durante a diligência, o delegado informalmente realizou entrevista com as pessoas que estavam no domicílio. Durante essas entrevistas, um dos indivíduos confessou a prática do delito e posteriormente colaborou com a identificação dos demais membros da organização criminosa. A partir dessas informações, do colaborador foi realizada uma ação controlada. A partir dessa situação, julgue o próximo item. Devido à colaboração relevante do preso para a identificação da organização, aonde, nos autos do inquérito, o delegado, com a manifestação do MP, poderá representar o juiz pela concessão do perdão judicial. Tá certo. Em relação à colaboração premiada, colaboração. Leve esta informaçãozinha aí para sua prova, já é uma questão um pouco mais aprofundada, tá? Em relação ao artigo 4º, ele traz que, considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, MP, em qualquer momento, o Ministério Público em qualquer momento, ou o delegado no inquérito policial, o delegado nos autos do inquérito, com a manifestação do MP, mais manifestação do MP, ele pode também requerer ou representar o juiz a concessão do acordo, inclusive do perdão judicial, né, que é o que a lei diz. Então, dentro da colaboração, que pode ser ofertado o perdão judicial, o delegado também pode pedir. O MP em qualquer momento, já que é ele que está à frente do acordo, mas o delegado também pode, nos autos do inquérito, desde que com a manifestação do MP, ele pode solicitar direto ao juiz. Questãozinha aí já um pouco mais cabulosa, mas está certinho, está bonitinho. Lembre, Ministério Público qualquer momento, em qualquer tempo, né? Já o delegado somente nos autos do inquérito. Fechou? Vamos lá. 14. A perda do cargo público constitui efeito automático extrapenal da condenação transitada em julgado por crime de organização criminosa, praticado por servidor público. Lembra? Efeito da condenação. Vai ter a perda do cargo
e vai ter a interdição, né? A suspensão por quanto tempo? Por 8 anos subsequentes à pena. E este efeito é automático. Significa que não é necessário ser declarado na sentença, letra T e letra O, para que você lembre que a organização criminosa e também a tortura, né? T e O, tortura e organização criminosa, são os dois únicos efeitos que são automáticos. O juiz não precisa declarar na sentença. A partir do momento que eu sou condenado por esse crime, automaticamente eu já sei que eu vou perder meu cargo e vou estar inabilitado por 8 anos aí de assumir qualquer cargo público. Então a questãozinha aí tá bonitinha e tá certa. Vamos lá, para 15. Se a colaboração premiada prevista for posterior à sentença, a pena pode ser reduzida de até 1/3, ou será admitida a progressão, ainda que ausente, os requisitos. Bora lá. O que é que tá errado de cara aqui? A redução. Redução. Para reduzir a pena, no acordo, tá? Isso aqui é o prêmio. Para reduzir a pena, eu tenho que procurar se foi antes da sentença, né, antes do trânsito ou depois. O que é que a lei diz? Que se o acordo for ofertado antes da sentença, pode ter o perdão judicial, por exemplo, pode ter a substituição da pena privativa de liberdade, mas no que tange a redução, pode reduzir até 2/3. Mas, se for depois, né, a colaboração for após a sentença, o cara já foi sentenciado, aí o juiz pode conceder tanto a redução quanto a progressão de regime. A progressão, lembrando, vai ser sem aqueles requisitos de cumprir 2/3, da metade, beleza? Sem os requisitos. Então, a redução, se for após, é até 1/2, que isso aqui é o quê? Metade. A questão trouxe o quê? 1/3, ó. Não existe 1/3. Já cancela isso aqui. Show? É isso que torna a questão errada. A 15 errada. Vamos lá. Espero, meu filho, do fundo do coração que você tenha entendido, tá? Que não tenha sido tão rápido. Eu queria perdurar aqui 30 minutos nessas questões, mas a gente ainda levou um tempinho ali para ver os flashcards. Mas agora vamos começar a lei de drogas, que também é muito importante. Acredito que é até mais importante ainda do que a lei de organização criminosa para a sua prova. Fechou? Lei de drogas mais tranquilo no que tange a parte dos crimes ali, mas que tem alguns peguinhas que vocês precisam relembrar. Eu vou tentar ao máximo direcionar para o que eu considero mais importante nessa reta final. Beleza? Leve em consideração que a sua prova, principalmente para quem é de Alagoas, é agora, dia 30, tá? Não tem essa não. Depois, se for suspenso, a gente vê como é que faz. Mas agora é hora de tu lembrar desses pontos aqui que eu vou te direcionar a partir de agora. Pois vambora. Bora cuidar. Aqui não tem para flashcard, tá? Teve dificuldade? Aí você vai voltar e vai revisar. Aqui eu vou tentar ao máximo desmanchar as questões aqui com aquele resumozinho e tal, direcionado para o que realmente importa. Mas é interessante que você veja. Por que eu não vou olhar? Porque os flash da lei de drogas é bem extenso, tá? Vai demorar um pouquinho. Então você faz isso em momento posterior. Sai daqui, termina, dá uma olhadinha lá rapidão. Beleza? Vamos lá. Conforme a Lei 11.343, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o SISNAD, a internação involuntária perdurará apenas pelo tempo necessário à desintoxicação, pelo prazo máximo de... E aí, o que é que você me diz? 30, 60, 90, 120 ou 150? Letra C, né? C de consignado, 90 dias. Cuidado, não é mais 60, tá? O prazo para internação é de 90 dias. E lembre-se que existem as duas, né? Internação voluntária e involuntária. Internação voluntária e internação involuntária. E aí existem os prazos, né? A internação voluntária vai ter que ter a declaração, a pessoa vai ser voluntário, ele vai escrever lá que quer ser internado, mas tem a involuntária também, aí que o cara não vai querendo, ele vai forçado ou mediante a família também, né? Não requer autorização judiciária, tem um prazo de 90 dias. Show? É importante você dê uma lida. Eu vou colocar aqui, ó. É o artigo 23A. Pra você ter uma direção aí do que estudar dessa parte de internação.
Apesar do que eu acredito mais na parte de crime, ali a partir do artigo 28, na prova dos senhores. 17. Assinale a alternativa que contém apenas as penas aplicadas para quem adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, droga sem autorização ou em desacordo. Lembra? APM. Advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa. Onde é que está isso? Advertência sobre o efeito da droga, medida educativa de comparecimento a curso profissionalizante, não. Medida educativa de comparecimento a curso ou programa profissionalizante, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo e prestação de serviço à comunidade, essa tá certa. Acolhimento não existe, multa também não existe, só tem a letra C. Ele só foi omisso no caso da advertência, né? Não falou. Mas lembre-se, artigo 28, posse de drogas para consumo pessoal, você vai lembrar APM, advertência, prestação de serviço e medida educativa. Lembre-se que o prazo de prescrição desses crimes é de 2 anos. Lembre-se também que a medida educativa e a prestação de serviço tem o prazo de 5 meses para primário e de 10 meses para reincidente. Esse reincidente tem que ser reincidente específico nestes crimes, beleza? Lembre-se também que o artigo 28, a posse de droga para consumo pessoal não gera prisão em flagrante, vai gerar simplesmente um TCO, tá? Vai ser gerida aí pela lei 9.099, que cai também no concurso aí da PM Alagoas. Massa, lembrou da pena? Vamos cuidar. Letra C, né? Letra C. Letra C. Show. Vamos lá. 18. João do bairro, cultivava em sua residência poucas sementes de maconha para o consumo pessoal. Após regular abordagem policial sobre a constatação do tal fato e fim do trâmite processual, com a presença do advogado, o juiz aplicou contra João a pena de prestação de serviço à comunidade por 2 anos. Neste caso, é correto afirmar: a pena fixada está correta, João do bairro não poderia ser considerado usuário, pois configura tráfico, a pena de João do bairro poderá ser convertida em prisão preventiva, o juiz deveria ter feito a admoestação verbal, ou o juiz errou quanto ao prazo da prestação de serviço, que não poderia ser 2 anos. E aí? Letra E, né? Sim, senhor. Letra E é o gabarito. Acabei de falar para vocês aqui, ó. O prazo é de 5 meses se for primário e de 10 meses se for reincidente. Não tem necessidade do juiz vir, nem legalidade, e aplicar por 2 anos. Então, letra E só pode ser o nosso gabarito. O quanto aqui está errado. Lembre-se, primeiro vai ser aplicada a PM. Advertência, prestação de serviço e medida educativa. Se, por exemplo, o cara não cumpriu, aí vai ser aplicado alternativamente ou sucessivamente? Sucessivamente o quê? Multa, e se não for resolvido, admoestação verbal. É nesta ordem. Massa, deu para relembrar? Show. 18, letra E é o nosso gabarito. Vamos para 19? 19. A lei 11.343 prevê causas de aumento de pena de 1/6 a 2/3, em caso de prática de crimes previstos no artigo 33 a 37. Assinale a alternativa que não apresenta hipótese de causa de aumento de pena. Esses aumentos, de 1/6 a 2/3, e estão lá no artigo 40. Artigo 40, para quem quiser revisar depois estes artigos. O artigo 40 ele traz as causas de aumento de pena, aumenta de 1/6 a 2/3. Essa informação tá toda bacaninha, tá certinho. Vai aumentar quando? Bora lá. Crime praticado com violência ou grave ameaça, emprego de arma de fogo ou qualquer caso que intimide, processo de intimidação difusa ou coletiva. Crime cometido nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino hospitalares, unidades militares ou policiais ou transportes públicos. Tá certo também. Se o agente praticar o crime prevalecendo da função pública ou no desempenho de missão de educação, poder familiar, guarda ou vigilância também. Se o agente praticar o crime em razão de dependência química ou psíquica, de droga,
de modo a tornar inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Negativo. O que é que vai acontecer aqui? Aqui está lá no artigo 45, ó, artigo 45. Ele vai ser isento de pena. Isento de pena. Lembra? Vai ter a isenção de pena se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato. Então ele não sabe, ele está lá drogado, por conta da droga ele não entendeu o que estava fazendo. Ó. O Boa Noite Cinderela, por exemplo, é uma droga. O cara tá lá, apagou e tal, e sei lá, ele levantou atordoado e praticou um crime. Se ele estiver inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento, o artigo 45 diz que ele está isento de pena. Então só pode ser a letra D, o gabarito. E aí, na hipótese da natureza, a procedência da substância do produto apreendido e os fatos evidenciarem a transnacionalidade, o tráfico de drogas internacional. Eu estou transnacional, eu vou encaminhar a droga para fora. Lembre-se desta informação também em relação ao transporte público, que o STF diz que só existirá a majorante deste crime quando a droga for o quê? Comercializada no transporte público. Imagine que eu estou utilizando um ônibus simplesmente para transportar a droga daqui para lá. Em vez de pedir um Uber, eu quero ir de ônibus. Se eu estou utilizando somente para transportar a droga, não vai gerar o aumento de pena. Eu tenho que estar negociando esta droga dentro do ônibus para poder ser regido por esta majorante. Massa? Lembre-se também que esta majorante necessariamente é por conta da quantidade de pessoas, né? Perto de hospitais, perto de instituições militares, perto de estádios de futebol. Então, a ideia do legislador foi trazer uma majorante para locais aglomerados. Imagine que eu estou comercializando a droga de frente à escola. Opa, a lei cita, inclusive, a escola. Vai ter a majorante. Mas imagine que essa escola só funciona de manhã e de tarde e eu estou vendendo na porta da escola à noite. Pô, o foco da majorante é a quantidade de pessoas. Se não tem pessoas, não tem majorante. Massa? Caiu questões como essa na época do Covid. O Covid estava sendo... na época do Covid, as aulas estavam sendo EAD, né? À distância. Então, pô, não tinha ninguém na escola. Não tinha para que aplicar essa majorante, já que não tinha aglomerações de pessoas. Fechou? Não confunda essas informações aí que eu trago para os senhores. Mas letra A, B, C e E são majorantes que estão lá no artigo 40 que você tem que levar para a sua prova decoradinha, tudinho. Viu? Show de bola. Vamos partir para a próxima. Questãozinha número 20. Assinale a opção correta de acordo com a lei. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais autores ou partícipes do crime e na recuperação, seja ela total ou parcial, do proveito, no caso de condenação, terá a pena reduzida de 1 a 2 terços. Não vou encher muita linguiça não, é o gabarito, tá? Aqui dentro da nossa lei de droga também tem o acordo de colaboração premiada. É diferente daquele acordo lá que a gente estudou na lei de organização criminosa. Mas também tem um acordo. O cara que vai colaborar, ele colaborou voluntariamente, foi porque quis, ele não foi obrigado, com a investigação e ajudou a encontrar os coautores e partícipes ou até a recuperação total ou parcial. Cuidado que a banca vai dizer só total, tá? Total ou parcial do crime, ele vai ter sim uma redução de pena de 1 terço a 2 terços. Fechou? O que é que tá errado nas demais? Vamos lá. Letra B. Sim, deixa eu colocar aqui onde é que tá, né? Isso aqui tá no artigo 41. Ó. Artigo 41. Letra B. É possível a concessão de indulto às penas impostas por condenação relativa ao crime de associação para a prática de tráfico ilícito e entorpecente? Negativo. A gente já sabe que nos crimes de tráfico, que é o tal do 3TH, não cabe figa. O que é figa? Fiança, indulto, ó. Indulto, graça ou anistia. Letra C. Ao agente que pratica o delito de tráfico ilícito e entorpecente, em razão de dependência, que era ao tempo da ação inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato, deve ser imposta uma causa de diminuição de pena. Não, nós vimos agora, ó, é isento. Só vai ter diminuição de pena quando ele não for inteiramente incapaz. Então ele entende um pouco. Verificando-se a conduta da posse de entorpecente, o autor do fato será preso em flagrante.
devendo ser encaminhada em até 24 horas para a autoridade judicial, a fim de que seja submetida à audiência de custódia. Lembra que eu falei? Artigo 28, posse para consumo pessoal não gera flagrante, não tem prisão em flagrante, é apenas um TCO. Então, não pode dizer que a conduta de posse é entorpecente. Sim, eu tenho que saber se é para consumo ou não, né? Então não posso generalizar. E letra E, ocorrendo prisão em flagrante, a autoridade de polícia judiciária fará em até 24 horas a comunicação ao juiz. Negativo. Comunicação imediata ao juiz, tá? Letra A é o nosso gabarito. Letra A. Questãozinha massa, viu? Questãozinha número 20 aí, bacaninha. Vamos para a próxima? 21. Ao seu, policial penal lotado em uma penitenciária estadual encontrou porções de maconha em posse de 2 reclusos, Matheus e Marcos, em efetivo cumprimento de pena, totalizando cerca de 50 gramas em poder de cada um. Matheus e Marcos estavam há 2 dias alojados na mesma cela prisional e foram presos em flagrante. Após regular inquérito, ambos foram indiciados por crime previsto na lei de drogas. Diante desse caso, considerando o tema abordado, assinale a alternativa correta. Matheus e Marcos poderão responder por crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade trazer consigo associação para traficância, mas só deverão ser condenados por esses delitos se ficarem comprovados a permanência e a estabilidade. Vamos lá. A associação para o tráfico. São quantas pessoas? Associação para o tráfico, eu vou contar a letra S, são 2 ou mais. Então, são 2 ou mais pessoas. Não adianta só contar a quantidade de pessoas. Eu tenho que buscar o dolo específico, que é a vontade específica de quê? De praticar o crime de tráfico. Tinha vontade? É claro e óbvio que tinha. Eu tenho que analisar as demais situações, sim, se existe permanência, se existe estabilidade, mas a questão não diz que eles vão ser punidos por associação criminosa. Ela diz que eles podem, mas só deverão ser condenados por esse delito se ficar comprovada a permanência e a estabilidade. Tá certo? Onde é que tá isso? O artigo 33 é trabalhado o crime de tráfico, tá? O artigo 33 é trabalhado o crime de tráfico. E o artigo 35 é trabalhado o crime de associação para o tráfico. E lembre-se, assim como na lei de organização criminosa, a lei 13.869, que é um crime autônomo, eu posso responder pela associação e também pelo tráfico, se porventura eu vier a praticar o crime de tráfico. Massa? Foi isso que a questão trouxe. Tá? A questão tá bonitinha. Muito cuidado quanto a isso. Lembre-se, o crime de tráfico, ele trouxe ainda o verbo, né? Trazer consigo. Mas o crime de tráfico, ele pode ter vários verbos. Se eu não tiver enganado, são 21 verbos. É um crime tipo misto alternativo. O que é que significa isso? É um crime que tem vários verbos, eu posso praticar só um, como eu posso praticar vários, que dá no mesmo. Massa? Show de bola. Questãozinha aí, 21. Letra A é o gabarito, não tem mais para conversa não. Vamos para 22. Vê se Rafael fica, né, até o final dessa vez. Eu tô brincando com vocês e não tô nem ao vivo de fé e fato, né? Tô gravando essa aula agora à tarde, porque mais tarde eu vou viajar. Mas eu sei que tem que estar aqui. Bora. 22. 2 patinhos na lagoa. Considere hipoteticamente que uma mulher tenha sido presa em flagrante por possuir em depósito na própria residência uma grande quantidade de drogas para fim de tráfico. No momento da diligência policial, os agentes também localizaram uma plantação no mesmo terreno de propriedade dela. Ficou então comprovado que ela semeava, cultivava e fazia colheita sem autorização ou em desacordo com a determinação legal de plantas que constituem matéria-prima na preparação de drogas. Tendo visto somente os fatos narrados, assinale a alternativa correta. As plantações ilícitas serão imediatamente destruídas pelo delegado de polícia, que recolherá quantidade suficiente para exame pericial, de tudo lavrando o auto de levantamento das condições encontradas, com a delimitação do local asseguradas as medidas necessárias para a preservação da prova. Morreu Maria Preá. Mas eu trouxe essa questão para a gente conversar um pouquinho sobre a destruição, né? A destruição da droga. Quando for apreendida a droga, com prisão em flagrante, sem prisão em flagrante, como é que funciona de acordo com a lei.
Eu vou trazer o bizu, deixa eu ver se dá para anotar. Eu vou anotar aqui, tá? Ó. Cadê? Deixa eu ver se eu acho o bloquinho, como é que faz aqui. Não lembro. É aqui. Show. Vou anotar bem aqui, tá? Você já viu a questão, você tira print aí, qualquer coisa. Eu vou colocar aqui a destruição das drogas. Destruição das drogas. Esquece o caso aí que aconteceu no Ceará. Não. Vamos para a parte da teoria, como é que funciona. Existe a destruição das plantações. Existe a destruição da droga em si, sem prisão em flagrante. E existe a destruição com prisão. Com relação às plantações, eu quero que você leve para a sua prova que ela tem que ser imediatamente. Tem que ser imediatamente. Foi o que a nossa questão, inclusive, trouxe, ó, imediatamente, tá? Ela é feita pelo delegado e não necessita autorização judicial. Somente isso que você deve saber. Já quando for uma prisão, com prisão em sem prisão em flagrante, tá? Vou deixar na ordem. Sem prisão em flagrante, vai ter uma diferençazinha. Por quê? Porque vai ter prazo. Deve ser destruída em 30 dias, viu? 30 dias sem prisão em flagrante. É também destruído pelo delegado de polícia. O que mais? Não precisa de autorização judicial. Como é que eu decoro isso? Sem prisão, sem autorização. Sem prisão, sem autorização. E deve ser guardado uma amostra, né? Na destruição da droga, de todos, na verdade, deve ser guardada uma amostra para que seja justificado, seja feito os exames. Já em relação às drogas apreendidas com prisão em flagrante, aí vai ter outra diferença, porque vai ser mudado o prazo. Aqui agora eu tenho 15 dias. 15 dias para efetuar a destruição. Deve ser destruída no prazo de 15 dias, contados da determinação judicial. Então é necessário a autorização, que a banca pode ser chamada de determinação judicial. É destruído pelo delegado. É destruído pelo delegado, mas tem uma participação do MP e a autoridade sanitária. E é necessária a autorização judicial, que eu já anotei. As duas se faz necessário guardar uma amostra. Prof, é guardar, nem enterrar não, né? Não vamos entrar em política não, cara. Vamos só entender, tá? Dentre essas três situações aqui é o que você precisa decorar. Destruição da droga, aí eu tenho que identificar se a banca está tratando comigo sobre plantação, se ela está falando somente sobre a plantação, se ela está falando de prisão, se teve prisão ou se não teve prisão. Destruição de plantação, imediatamente feito pelo delegado de polícia, não necessita de autorização judicial. Chega lá, taca fogo mesmo e já era. Se for uma destruição de drogas sem prisão em flagrante, tem um prazo máximo de 30 dias, é feito pelo delegado de polícia, não necessita de autorização judicial. Guarda-se somente a amostra necessária para a perícia. Já se tiver prisão em flagrante, com prisão, com autorização. Sem prisão, sem autorização. Com prisão em flagrante, muda o prazo, eu saio de 30 dias, vou para 15 dias. Com autorização judicial, feito pelo delegado na presença do MP e a autoridade sanitária, e também é necessário guardar uma amostra, tá? Isso aqui, cara, é uma questãozinha que muita gente ainda erra e você não pode vacilar de jeito maneira,
Fechou? Tira aí, ó, um print aí e diz, estou estudando com o Arthur. Vai, aí tu posta aí, ó. Tá bem bonitinho esse quadrozinho, ó. Foi, né? Se tu não der uma moral, eu não tiver no ônibus e não chegar uma postagem dizendo tô estudando o intensivo da PM Alagoas ou da PPRN com o Arthur nessa hora, aí, cara, né? Me ajude, pelo amor de Deus. Bora, vamos cuidar. Próxima questão. Opa. Próxima questãozinha, número 23. Bora lá. Ante o que dispõe a Lei 11.343 e suas alterações, o inquérito... Opa, cadê a caneta? O inquérito policial será concluído no prazo de... E aí? 10 dias e 30? Negativo. 30 dias se o indiciado estiver preso, 90 se estiver solto. Letra B, o gabarito. Lembre-se que é 30 mais 30, 90 mais 90, pois esses prazos são duplicáveis. Tá? Tem regra especial, já que a regra dos inquéritos, eu sei que você lembra, é 10 e 30. Inclusive, a gente já revisou isso. Mas, no que tange a lei de drogas, não é para o crime tráfico, não. Lei de droga de forma geral. Envolveu droga, o inquérito policial tem um prazo de 30 e 90. 30 solto, 90 preso. Desculpa, 30 preso, 90 solto. E esses prazos são duplicáveis. 30 mais 30, 90 mais 90. Letra B é o nosso gabarito. 23. Vamos lá, tem mais? Tem. Lei 9.455, leizinha de tortura, que inclusive tanto o pessoal da PM Alagoas quanto o pessoal da PPRN já tiveram metas para que revisassem essa lei, seja revisando por literalidade, ou por mapa mental, ou por até as aulas que eu deixei disponível, né, minhas aulas, mas vocês revisaram. E agora a gente vai tirar um tempinho só para resolver algumas questões, para sempre estar na mente, né, sempre estar ali batendo na mesma tecla, para que vocês não esqueçam assuntos como esse. Inclusive, na prova da PPRN, por exemplo, eu acho muito importante essa lei, porque foi cobrada 2 vezes. Foi cobrado tanto na parte de direitos humanos, quanto na parte de direito penal, a parte de legislação que está lá. Então, acredito muito em até 2 questões aí de lei de tortura, e vocês não podem vacilar, já que é uma lei tranquila. Vamos lá, bora cuidar. Questão 24, número de Fafchou aí, ó, 24. De acordo com a Lei 9.455, se do crime de tortura resultar lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10. Letra A, nosso gabarito. Lembra? Tortura qualificada. Só vai ser qualificada em 2 casos. No caso de morte ou no caso de lesão grave ou gravíssima. Lembre-se que a pena envolvendo morte, você pega e bota um zerinho aqui para lembrar que é de 8 a 16. E lesão gravíssima, você vai contar a quantidade de letras na gravíssima para lembrar que tem 10 letras e 4 vogais. De 4 a 10, 8 a 16. Lembre-se também que morte é um sentido aí que a gente tem que ter cuidado. Por quê? Principalmente para a polícia penal aí que cai a parte de crime também, de homicídio aí, né? Parte de crimes contra a pessoa. O homicídio qualificado pela tortura é totalmente diferente da tortura qualificada pelo homicídio. Fala devagarzinho e vai, de novo. O homicídio qualificado pela tortura é diferente da tortura qualificada pelo homicídio. Como assim? Homicídio qualificado pela tortura. Qual é o meu fim pretendido? Animus necandi. Eu estou com vontade de matar. Eu quero matar. Eu só vou utilizar a tortura como meio para chegar ao fim. Então só utilizo a tortura como meio para alcançar a minha finalidade, que seria matar. Corto um dedinho, corto o outro, corto uma mão, para depois chegar lá e matar o cara. Mas minha vontade, livre e consciente, era desde o princípio matar. Homicídio qualificado pela tortura, pena máxima de 30 anos. A tortura qualificada pela morte é um pouco diferente. Por quê? Porque é um crime pré-terdoloso. O que é um crime pré-terdoloso? Eu tenho dolo na primeira conduta e culpa no consequente. Eu não queria praticar o crime de homicídio, mas eu acabei matando a vítima. Sei lá, eu comecei a torturar, cortando um dedinho dele e tal, ele pegou uma hemorragia e morreu. Eu queria matar? Negativo, mas eu assumi o risco. O cara morreu de hemorragia. Tortura qualificada pela morte. Pena de 8 a 16, uma pena mais branda. Massa? Fechou? Show de bola? Gabarito, letra A. Não confunda tortura qualificada com tortura majorada, que vai aumentar em frações. 25.
Durante a investigação, um suspeito foi constrangido por policiais com emprego de violência ou grave ameaça, o que lhe causou um sofrimento físico e mental, tudo com o fim de obter informação, declaração ou confissão. Aqui eu já sei, é a tortura prova, mais conhecido como tortura probatória, tortura persecutória, tortura confissão. Acerca dos fatos apurados no inquérito em trâmite. Evidentemente, apurados e comprovados os fatos, os policiais foram identificados e denunciados pelo Ministério Público, considerando apenas os fatos narrados e a legislação assinale a alternativa correta. Caso os policiais sejam condenados pela prática do crime de tortura, nos termos da lei, a condenação acarreterá a perda do cargo, função e do emprego público, e a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicado. Gabarito, letra A. Lembre-se, efeito da condenação vai ter a perda do cargo e a interdição. E essa interdição, diferente da organização criminosa, que é de 8 anos, aqui a gente estuda que é pelo dobro do prazo da pena aplicada. Então, se, por exemplo, o policial pegou 5 anos de cadeia, ele vai ficar com a interdição aí por 10 anos sem poder assumir qualquer cargo público, sem poder fazer concurso público, por conta deste crime, que inclusive ele perdeu o cargo por conta dele. E lembre-se, mais uma vez, que é automático. Tortura e organização criminosa. Gabarito, letra A. A lei não prevê nenhum tipo de punição para aquele que se omite. Tem sim, tortura omissiva, com pena de detenção de 1 a 4 anos. Lembre-se também que a tortura omissiva é um crime próprio, porque não é qualquer pessoa que pode praticar o crime. É aquele que tem o dever de apurar ou de evitar a conduta. O cara vê o cara torturando e não faz nada. Lembre-se também que, se porventura a banca trouxer uma historinha e der a entender que um policial ele não participou diretamente, mas ele deu cobertura, ele deu algum auxílio, ele participou sim, não é omissão não. Omissão é ele ver e não fazer nada. Uma coisa é ele ver e não fazer nada, outra coisa é ele entrar em acordo, incluir ali para poder ajudar aos caras a praticar o crime de tortura. A lei, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, devendo o juiz impor sempre o regime inicial fechado para o início da pena. Negativo. Isso, inclusive, é inconstitucional. E ainda tem exceção, né? A lei diz que, salvo os casos da tortura omissiva, o condenado pelo crime de tortura iniciará a pena em regime fechado. E você já sabe disso, que tem que ter cuidado com de que forma esse assunto será cobrado. De acordo com a lei, tá certo. De acordo com entendimentos dos tribunais superiores, tá errado. De acordo com a lei e os entendimentos dos tribunais superiores, tá errado também. Se for juntando tudo, os entendimentos ainda prevalecem. Massa? Show. Vamos cuidar. A prática de tortura com o fim de obter informação, declaração ou confissão quanto aos fatos apurados em inquérito não encontra tipificação específica. Negativo, tá aqui, ó, tortura prova. Letra A. Vamos para 26. Situação hipotética, um cidadão penalmente imputável, se ele é imputável, ele pode ser condenado por um crime, com emprego de extrema violência, submeteu pessoa homossexual a intenso sofrimento físico e mental, motivado unicamente por discriminação à orientação sexual da vítima. Nessa situação, é incabível o enquadramento da conduta do autor no crime de tortura, em razão de discriminação. E aí, o que é que tu me diz? Isso aqui é considerado crime de tortura ou não? Arthur, porque a discriminação sexual também entra. Eu digo para tu que tu errou, porque a tortura discriminatória possui um rol taxativo. E o rol taxativo é somente em relação à raça e religião. Somente. A lei de tortura, exclusivamente ela, não vai ser aplicada em caso de discriminação social, discriminação regional, discriminação sexual, homofobia. A homofobia ela vai poder ser julgada, por exemplo, na lei de racismo. Você já viu isso, principalmente o pessoal de Alagoas aí que teve meta disso ontem. Mas a discriminação em relação à lei de tortura é um rol taxativo. É só raça e religião. Arthur, mas na lei de racismo fala de raça e lá diz que se aplica a homofobia. Aqui não se aplica. Isso aqui é uma questão da CESP, ó. Tá? É banca CESP e SEBRASP. E ela já trouxe um entendimento que, inclusive, vai de encontro
ao entendimento dos tribunais superiores, em que não existe essa aplicação. Aqui é raça e religião e ponto final. Então não vai ser aplicado. Aqui tá dizendo que vai, é incabível, então tá certinho, tá bonito, que é incabível a lei de tortura nestes casos, já que o rol é taxativo. Tortura discriminatória, ela também pode ser chamada de tortura racial, tortura, preconceito, tortura, racismo, tá? Vários itens aí para vocês. 27. Assinale a alternativa que descreve corretamente um dos tipos classificados como tortura. Constranger alguém. Opa, o verbo é constranger. Não existe, ó. Para quem sabe que só tem dois verbos, constranger e submeter, eu já consigo tirar ofender, né? Já tiro uma alternativa. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, em razão de discriminação sexual, não, a gente acabou de ver. Letra C, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido por qualquer outro meio a capacidade de resistência a não fazer o que a lei permite ou fazer o que ela não manda. Que crime é esse, pelo amor de Deus? Esse é o crime de constrangimento ilegal. Ilegal. Letra D. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental por intermédio de prática de ato não previsto em lei ou resultante de medida legal. É o nosso gabarito, é a tortura equiparada. Também chamada de tortura pela tortura, tá? E letra E não é porque constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica. Esse aqui é o crime de extorsão, tá? 158. Extorsão. Só resta pra gente a letra D. Lembre-se, só existe 3 crimes na lei, só existe 3 crimes na lei de tortura que possuem o verbo submeter, o restante é constranger. Submeter pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento por intermédio de prática de ato não previsto em lei, tortura equiparada. Submeter pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade a intenso sofrimento físico ou mental como uma forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, tortura, castigo. E também submeter a vítima de violência doméstica e familiar. Essa vítima tem que ser mulher. Né? A intenso sofrimento, da mesma forma, é um crime novo. Só existem esses 3 crimes com o verbo submeter. O outro verbo, que é o núcleo do tipo, é chamado pelas bancas, é o verbo principal do crime, é constranger. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental com uma forma de... E aí eu trago as finalidades, que são os tipos de tortura. Se a banca inventar outro verbo que não seja esses, você já consegue analisar da forma que eu fiz e excluir, por exemplo, o ofender. Massa, show de bola, vamos cuidar. 27, tá batida, gabarito, letra D. 28, assinale a opção correta em relação ao sujeito ativo nos crimes de tortura. Qualquer indivíduo pode ser sujeito ativo nos crimes de tortura, já que todos eles são comuns, negativo. Tortura, por exemplo, castigo, e a tortura equiparada são crimes próprios. Tortura, castigo, quem tem guarda, poder ou autoridade que pratica o crime. Tortura equiparada. Equiparada não, perdão. Tortura omissiva, tá? Tortura omissiva, que é quem tem o dever de apurar e agir. Então todos são comuns, negativo. Tem crime próprio. Quase todos são comuns, mas existe crime próprio. Todos os crimes de tortura são próprios, negativo. Quase todos são comuns. O crime de tortura própria, prova, é próprio, negativo. Tortura prova é eu obter, mediante constrangimento, violência e tal, fazer com que alguém confesse alguma coisa. Então pode ser praticado por qualquer pessoa contra qualquer pessoa. A tortura omissão é crime comum, acabei de falar, a tortura é crime próprio. Tortura castigo é crime próprio, devendo o agente exercer guarda, poder ou autoridade. Gabarito, letra E. 29. A lei tipifica o crime de tortura e aponta as diversas espécies. Sobre o delito em questão, analise as afirmativas a seguir. Admite tentativa? É claro. É insuscetível de graça ou anistia, mas permite o indulto? Negativo. Pode ser praticado por conduta comissiva ou omissiva, ação ou omissão? E aí, o que é que você acha? Positivo. Praticar a tortura mediante ação ou omissão, fazer com que pratique uma
ação ou omissão de natureza criminosa, por exemplo, a tortura crime. Tem gabarito? 1 e 3? 1 e 3, 1 e 3, 1 e 3, letra D. Lembre-se, a tortura, por exemplo, ó, admite desistência voluntária, mas não admite arrependimento eficaz. Admite desistência voluntária, mas não admite arrependimento eficaz. Massa? Por último, não menos importante, acerca do crime de tortura, marque a alternativa correta. Constitui crime de tortura somente quando causar dano psíquico? Não. Pode ser físico ou mental. Caso o crime de tortura seja cometido por agente público, aumenta-se a pena de 1/6 até a metade, negativa, aumenta de 1/6 a 1/3. Primeiro eu choro, 1/6 para chorar. Depois eu rezo, 1/3 para rezar. Aumenta no caso de dica gás. Deficiente, idoso. O idoso aqui é maior de 60, criança, adolescente. Se for praticado por agente público, não é contra o agente público, é por agente. Se for contra adolescente, não, peraí. Gestante, desculpa. Se for gestante, se for praticado por agente público, e se for mediante sequestro. Dica gás. Arthur, não sabia disso não, ó, revisa o material. Revisa o material que tem esse bizu aqui. Nas situações previstas em lei, o crime de tortura, o juiz poderá arbitrar fiança. Negativo. Tortura é inafiançável. Constitui-se crime de tortura submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental, como uma forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Qual é o nome desse tipo de tortura? Castigo. Punitiva. Disciplinar. Show. Em qualquer situação, o condenado por crime de tortura iniciará o cumprimento de pena em regime fechado. Negativo. Letra D, o gabarito. Lembre-se de mais uma informaçãozinha importante demais. É o que? A extraterritorialidade. Tem como o crime de tortura ser punido em outro território? O crime de tortura praticado lá na Espanha ser punido de acordo com a 9.455? Positivo. Duas situações. Vítima brasileira. O crime foi praticado... Cara, sendo vítima brasileira, é ação penal pública incondicionada, extraterritorialidade incondicionada. Vai ser aplicada a lei brasileira e ponto final. Entretanto, existe também uma extraterritorialidade condicionada. Está o agente sob jurisdição brasileira. Ele não necessita ser brasileiro, não precisa ser um crime praticado contra um brasileiro. Imagine aí um crime praticado de tortura lá na França, o cara vem para o Brasil. O Brasil pode julgar o cara de acordo com a lei brasileira, se quiser. Massa, extraterritorialidade. Existe possibilidade dela incondicionada, tortura, contra vítima brasileira. E condicionada, está o agente sob jurisdição brasileira. Fechou? Acabamos por aqui. Espero que você tenha entendido. Esse material está na sua posse. Esse vídeo aqui você vai ter acesso. Você pode voltar, diminui a velocidade caso encontre alguma dificuldade. Mas são 3 leis aqui importantes para vocês. A gente está passando por cada lei aqui que eu considero relevante aí nessa reta final. Espero do fundo do coração você tenha entendido. Qualquer dúvida, pode me procurar. Desde já, ó, minha continência, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos manter sossegado aí em relação a esse posicionamento dessa prova. Entrega na mão do Papai do Céu aí, espera ele agir e vai ser tudo no tempo dele. Desde já, meu cheiro no oi, boa noite. Qualquer coisa, você já sabe, é só chamar. Tamo junto, senhores. Valeu.